por favor. Vou deixar aqui para você. Esse aqui é o fluxograma simplificado da nossa estação, né? Desde a chegada do esgoto bruto até a disposição final no corpo receptor. Então o esgoto bruto ele chega aqui. Nós temos a primeira etapa de gradeamento, que é o gradeamento grosseiro. Aqui nós temos duas grades em funcionamento, com espaçamento de 80 milímetros, né, para separar aqueles materiais mais grosseiros, madeira, né, coisas que possam danificar o sistema de bombeamento. Então passou pelo gradeamento, nós temos aqui uns conjuntos de bomba que elevam esse esgoto de forma que a partir daqui todo o processo seja feito por gravidade. Ou seja, essa aqui é a nossa última etapa de bombeamento. Daqui em diante, tudo por gravidade. Então, elevei esse esgoto, eu passo ele por uma grade média, já com espaçamento menor, né? Aqui eu tive de 80, aqui eu passo para 25 milímetros, né? Passei pela grade média, eu encaminho esse efluente até as caixas de areia. A função dela é separar a areia do efluente, né? A areia ela é bastante prejudicial para o processo em si e também para os equipamentos, devido à sua abrasividade, né? Caixas de areia, eles vão para o decantador primário. Aqui é feita a separação, né, de fases, né, do meio líquido e o meio sólido. O lodo decantado no fundo, ele é bombeado para a fase sólida, os adensadores por gravidade e biodigestor. O meio líquido encaminhado para os tanques de aeração. Aqui ocorre toda aquela mágica, né, da microbiologia. Aqui a gente tem a degradação da matéria orgânica, os reatores, né, nós temos 4 tanques de aeração, feito toda a degradação da matéria orgânica. Passou daqui, decantador secundário, semelhante ao decantador primário, né, que é feita a separação das fases, né, do meio líquido e do meio sólido. O que decantou o meio sólido, parte dele é retornado para o tanque de aeração, outra parte é encaminhado para o adensador por flotação. Essa divisão de lodo é feito através de análises e cálculos, né, um deles pela bióloga, que aí determina qual a proporção de descarte e recirculado que você vai ter desse material. E o meio líquido é o que verte o efluente como efluente final, que parte dele vai para o Ribeirão dos Meninos. Uma outra fração nós utilizamos como água de serviço, lavagem de área, selagem de equipamentos, né? E uma outra parte, nós temos aqui desde 2012 em funcionamento, uma unidade de tratamento de água, do Aquapolo, que é feito um tratamento terciário desse efluente e enviado para o Polo Petroquímico de Mauá. Então aqui o Aquapolo, para vocês entenderem, é uma sociedade de propósito específico, criada em 2009 aproximadamente, que é uma fusão entre a Sabesp e a época Odebrecht Ambiental, que faz o reuso da água, né, no Polo Petroquímico de Mauá. Então, desde 2012 essa planta opera aqui. Hoje eles estão com uma vazão aproximada de 450 litros por segundo. Então, 450 litros por segundo hoje, o Polo Petroquímico não utiliza mais água potável desde 2012, né? Ela utiliza esse reuso, essa água de reuso ultrapurificada, né? Osmose reversa, filtros discos. E é isso. Falando um pouco sobre o lodo, né? Então nós temos aqui o adensador por gravidade, aquele que decantou aqui no decantador primário e é encaminhado para cá. O lodo é bombeado para os biodigestores, né? Feito toda a biodigestão do lodo. Feito essa biodigestão, o gás hoje atualmente nós queimamos. Há estudos já em andamento, acho que já teve até audiência pública já sobre isso, da reutilização do gás para uso interno. E o lodo em si é enviado para os filtro-prensas, né? Aqui nós fazemos o condicionamento químico desse lodo com adição de
de cloreto e cal hidratado, feito toda essa mistura, bombeados com filtro prensa, são equipamentos com várias placas, esse lodo ele é prensado dentro desse filtro, né? Então você tem a separação da água e do sólido. Nós temos aqui uma média de sólidos de 35% desse material. Nós acondicionamos esse material num pátio interno, posteriormente encaminhado para o aterro sanitário, que também, assim como o biogás, esse eu já tenho certeza, esse já licitou, nós vamos ter uma central de tratamento aqui dentro da estação do tratamento desse lodo. Então a gente vai deixar de mandar esse material para aterro sanitário. É uma parceria da Sabesp com algumas empresas para fazer o tratamento desse lodo. Basicamente é isso, né? Todos os nossos resíduos de gradeamento médio, gradeamento grosseiro e gradeamento fino também é destinado para aterro sanitário, né? Assim como o filtro prensa. A estação ela foi inaugurada em 1998, em junho de 1998, teve o seu projeto constituído na década de 70, mas por questões de problemas nas obras dos interceptores ela foi interrompida, retomada aí na finalzinho de 80 para 90 e foi inaugurada em junho de 98. A estação está projetada para tratar 6 metros cúbicos por segundo. Atualmente nós estamos com uma média de 3.500. Né? A nossa fase atual hoje é projetada para 3.000, mas a gente ainda consegue absorver mais aí uns 500 litros por segundo. Nós estamos com um projeto de ampliação em andamento, foi licitado ano passado, só falta agora a autorização da diretoria para iniciar as obras. Né? Então a gente vai passar aí para 5 metros cúbicos por segundo. Que já não está muito longe disso, né? Já estamos ali quase alcançando isso daí. Vai ser ampliação de todo o sistema ou de alguma etapa específica? Não, todo o sistema. Vocês vão verificar que a estação, quando construída, ela já foi construída visando a capacidade máxima total. Porém, ela foi inaugurada apenas com metade, 50%. Mas toda a infraestrutura civil já está pronta. É mais a parte de equipamentos, né? Motores, bombas, pontes, etc. Mas aí é a ampliação total da estação. Basicamente é isso. Aqui uma amostra que eu até comentei com elas um pouco antes de você chegar. A gente sempre faz questão de mostrar aqui. Essa daqui é a nossa entrada de agora, né? Está chegando um pouquinho diluída até em função das chuvas, né? E isso daqui é o nosso efluente que nós estamos devolvendo para a natureza, né? Aqui para o córrego dos Minhos, e também esse efluente é o que está sendo encaminhado para o Aquapola. A entrada está até limpa. É um pouco até em função das chuvas, né? A chuva, como eu expliquei, a gente ainda tem muita interferência das galerias de água pluvial no sistema, então isso acaba diluindo, né? Mas em período seco você tem uma concentração de sólidos aqui mais ou menos, né? Essa casa bem maior. Isso também demanda mais custo de energia, demanda mais mão de obra. Então esse período para a gente, apesar de ser ruim em termos volumétricos, né? Porque você tem uma saturação do sistema de esgotamento, mas por um lado também é bom, que isso acaba diminuindo a carga, a gente acaba tendo menos mão de obra, o custo de energia também ele diminui, né? Então isso, a chuva nesse ponto ajuda a gente. Legal. A maquete aqui basicamente é o que tem ali no quadro, né? Mas aqui vocês conseguem ter uma visão geral de toda a estação, né? Então, partindo por aqui, aqui nós temos o Ribeirão dos Meninos, né? Passando aqui em frente da ET. À minha esquerda eu recebo o esgoto da região de São Bernardo, São Caetano, todo o ABC. E à minha direita aqui eu tenho a contribuição Zona Oeste, que parte de Santo André. Aqui eu tenho a minha elevatória, né? Tem o gradeamento grosseiro, a elevatória, o conjunto de bombas, o gradeamento médio. Ele percorre todo esse caminho aqui até as caixas de areia, depois o decantador primário, tanque de aeração. Aqueles tanques redondos são os decantadores secundários. Aqueles tanques mais ao fundo, à minha direita eu tenho os adensadores por gravidade, ao centro os biodigestores e à esquerda o adensador por flotação. Essa maquete é um pouco antiga, né? Mas o Aquapolo ele compreende essa faixa aqui, né? Então
Lá no decantador secundário, o que verteu lá, eles têm uma elevatória também, que capta esse efluente, faz o processo de tratamento e aí percorre 16, 17 quilômetros de adutora até o município de Mauá, lá no polo petroquímico. Aqui eu tenho a minha parte da desidratação, né? Então, aquele lodo que sofreu a biodigestão lá no fundo, ele volta aqui na rua, percorre cerca de 800 metros, vem até o edifício da desidratação. Feita a mistura com cal e cloreto, agitação, prensa, e depois pátio de lodo, e aí nós